Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos na reta final deste guia aqui, Fazendo Amigos para Deus. Já concluímos 11 estudos e este é o de número 12, Mensagem que vale a pena compartilhar. Antes de prosseguirmos no estudo, eu gostaria de dar um pequeno recado. Há alguns vídeos atrás, nós falamos do canal Versos para Cantar e as pessoas gostaram, se inscreveram lá no Versos para Cantar. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Só que hoje eu gostaria de falar de outro canal que também faz música com o texto da Bíblia. É o projeto Bíblia Melódica. Vamos ouvir um pouquinho? Então você viu aí um pouco do projeto Bíblia Melódica, inscreva-se lá no canal, o link estará aqui na descrição, apoie, ajude, mande para os seus amigos, mostre para os seus filhos, suas filhas, para que eles possam aprender a Bíblia cantando. Essa é a ideia, ter familiaridade com os textos bíblicos, com o fraseado, com as expressões, de uma maneira agradável. Você coloca no carro, vai fazer uma viagem, vai cantando, coloca antes de dormir. Então está lá, Bíblia Melódica e o outro era o Versos para Cantar. Se inscreva nesses canais e se inscreva aqui no canal Adventismo Vivo também. Se você ainda não se inscreveu, talvez você já se inscreveu, mas a sua esposa, o seu filho, fala assim, filho, vamos dar uma ajuda lá para o Tiago, para o canal Adventismo Vivo, E você faça todo mundo da casa se inscrever, tá bom? Eu agradeço vocês e, sem mais delongas, mensagem que vale a pena compartilhar. Que mensagem é essa? Nós falamos muito da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Agora, a história não termina na cruz. Você tem a primeira vinda de Jesus, mas você também tem a segunda vinda de Cristo. Você tem o ministério de Jesus aqui na terra e você também tem o ministério de Jesus lá no céu. O livro de Hebreus, o livro de Apocalipse falam do ministério de Cristo no santuário celestial. Sim, aqui na terra ele viveu como um homem, mas ao subir ao céu ele é coroado como rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa mais maravilhosa! É muito estudo aí essa doutrina do santuário, mas nós vamos aqui dar um enfoque nesse modo global que temos de abordar o Evangelho. Parte de domingo, a mensagem da verdade presente de Pedro. Ao longo da história da salvação, Deus enviou regularmente uma mensagem especial. Então, para cada época, para cada período, havia uma mensagem importante para aquele tempo. Quando Noé estava construindo a arca, qual era a mensagem? Entre na arca. Mais para frente, qual era a mensagem de Abraão? Saia da terra da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. A mensagem para Moisés, vamos voltar para Canaã. A mensagem de Josué, nós vamos conquistar essas cidades. A mensagem na época de Davi, a mensagem na época dos reis, a mensagem, inclusive dos últimos reis, a mensagem era, vocês têm que ser submissos ao rei de Babilônia. Ele está vindo ali, vocês pecaram, Deus vai destruir isso aqui. Então você tem ali o período de Jeremias, de Daniel. Só que quando chega o período do primeiro século da era cristã, qual era a mensagem especial para aquele tempo?
A mensagem era: o Messias chegou e Jesus é o Messias. Nós o vimos, nós tocamos nele, nós seguimos ele, aprendemos muitas coisas dele. Ele é o Filho de Deus, sim. Ele é Deus encarnado no homem e ele morreu e o seu sangue limpa-nos de todo o mal, de todos os nossos pecados. Essa era a mensagem que devia ser divulgada. Então nós vimos que para todas as épocas exige uma verdade especial. Qual que é o nome disso? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente. Olha, a verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, em algumas Bíblias vai estar a verdade já presente, em outras Bíblias está a verdade presente. E em inglês aparece a expressão the present truth, a verdade presente. Então, essa mensagem, ao longo de todas as épocas, a mensagem presente, não é nem a mensagem antiga nem a do futuro, a do presente para aquela época, sempre a mensagem vai alterando. E a mensagem na época dos discípulos, que é a pergunta 2, é: Jesus era o Messias. Agora, qual é a mensagem para os dias de hoje? Qual é a verdade presente, a verdade para este tempo? É sobre isso aqui que a lição vai falar. Ela vai focar agora no Apocalipse. Muito sobre os estudos de Jesus ficam nos evangelhos, mas a lição diz: o Apocalipse apresenta Jesus e sua salvação eterna no contexto do tempo do fim, para preparar um povo para o seu retorno. Então, essa é a mensagem, parte da verdade presente hoje. Jesus está voltando. Nós precisamos preparar um povo para quando ele voltar. Esse povo vai dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E quem não estiver preparado vai dizer assim: escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Então, nós queremos estar no grupo que vai esperar Jesus. Então, o objetivo da lição é saber qual é essa mensagem. Ali parte de segunda-feira, o foco do Apocalipse no tempo do fim. Leia Apocalipse 1, 7, 11, 15, 14, de 19, qual conclusão semelhante vemos em cada uma dessas passagens. Apocalipse 1, 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, ele vem, e não é vem em segredo, ele vem em espírito, ou ele já veio, não. Ele vem e todo olho verá. Depois, o reino do mundo se tornou do nosso Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 11, por ocasião da 7ª trombeta. O reino deste mundo se tornou de Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Até um trecho ali da Aleluia de Handel, ali no 14, verso 14. Chegou a hora da colheita, E o 19, os exércitos do céu cavalgam para a terra. Então, isso aqui vai ser explorado mais na parte de terça-feira. É a parábola do semeador, aliás, a parábola do trigo e do joio, lá de Mateus 13, onde um fazendeiro com os seus servos semearam trigo. Mas quando as plantas nasceram, havia trigo e havia uma outra planta lá, o joio. E os servos falaram: Senhor, nós só plantamos a boa semente, como é que nasceu o joio? E aí o proprietário da fazenda fala: um inimigo fez isso, alguém que queria nos prejudicar. E os servos: olha, vamos arrancar então tudo, e a gente já limpa o campo, já faz o serviço agora. E o senhor da propriedade disse assim: não, corre-se o risco de quando o joio for arrancado, você também arranque um pé de trigo. Deixemos que essas plantas cresçam e aí quando elas estiverem bem caracterizadas por ocasião da colheita, quando o caráter dessas plantas estiver revelado, aí nós vamos colher as coisas direitinho, nós vamos saber separar muito bem. O trigo nós vamos recolher e depositar no celeiro, mas o joio ataremos em feixes e lançaremos no fogo. Aí Jesus explica essa parábola para os discípulos. Os discípulos perguntam: Senhor, o que é aquilo? Olha, o dono da propriedade é Deus, E as sementes são as pessoas, O campo é o mundo, a ceifa é a consumação dos séculos, O fim do mundo.
e os ceifeiros são os anjos. Os anjos, então, por ocasião da colheita, por ocasião quando a raça humana estiver madura, quando o grão estiver maduro, né, que o proprietário da terra, o agricultor, ele corta e colhe, assim também a terra. Quando o caráter das pessoas estiver maduro, elas serão colhidas, elas serão ceifadas. É isso que está lá em Apocalipse 14, porque você tem ali a primeira colheita, e olha que interessante, Jesus é descrito vindo, né, sobre as nuvens do céu, como a foice. Vai fazer o que com a foice? É a foice do agricultor, que vai recolher o cereal, o trigo, e depositá-lo no celeiro. Agora, o que acontece com as uvas, né? No Apocalipse, em Mateus é o trigo e o joio, aqui no Apocalipse são os grãos e as uvas. As uvas serão colhidas por um anjo, os anjos são os ceifeiros, e elas serão lançadas no lagar da cólera de Deus. Não parece ser uma boa coisa. E aí quando vamos para o capítulo 19 de Apocalipse, diz que um exército de cavalos e os seus cavaleiros vêm da direção do céu, né? À sua frente está o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Ele está num cavalo branco e ele caminha para a terra e os cavalos vão pisar aquelas uvas. Eu imagino que você não queira ser uma uva, você deveria, né, desejar ser um grão de trigo para ser guardado no celeiro, porque as uvas serão pisadas por esses cavalos. E ali Apocalipse capítulo 14, eu acho que o verso 20, diz que espirra sangue até a altura do freio dos cavalos. A altura do freio dos cavalos é a altura da boca dos cavalos. Quando os cavalos passam na água, espirra aquela água, né, os cavalos cavalgando ali perto da praia, você já viu essa cena, né? Espirra água, assim também essas uvas serão colhidas para a destruição. Então, o Apocalipse nos aponta para a segunda vinda de Cristo, nos aponta também para uma separação, né, nessa vinda de Cristo, de duas classes, dois tipos de pessoas, os bons e os maus. E agora, a terça-feira diz que nós devemos pregar essa mensagem para divertir as pessoas. De qual lado você vai ficar? Então isso aqui é muito importante, né? Qual simbolismo foi utilizado em Apocalipse 14, verso 14 a 20, para retratar o retorno do nosso Senhor? Nós já lemos, eu faço questão de ler, já comentamos, eu faço questão de ler com vocês. Olhei, eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na mão uma coroa de ouro e tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. Quando o caráter das pessoas nessa terra ficar amadurecido, será a hora da colheita. Porque esse evento aqui não pode acontecer enquanto as plantas ainda são verdes. Ele deve acontecer quando a seara estiver madura. Tudo bem? E agora saiu do santuário um outro anjo, tendo também uma foice afiada, verso 17, né? E ele lançou essas uvas no lagar, e o lagar foi pisado para fora da cidade e espirrou sangue até o freio dos cavalos, né? A colheita é utilizada na Bíblia para simbolizar o retorno de Cristo, já comentamos isso aqui. Agora, qual é pergunta 5 de terça-feira, a essência da mensagem de Apocalipse 14? E eu quero explicar algo para você, se você ainda não é adventista, que é o seguinte: Apocalipse 14 é o centro da teologia adventista. Isso mesmo, é a mensagem mais importante. Se você é adventista e ainda não sabe dessas coisas, ainda dá tempo de saber, ainda dá tempo de descobrir qual é a nossa verdade presente. Comentamos isso lá na parte de segunda-feira. Aqui em cima eu vou colocar um cartão, ou aliás, desse lado aqui, né? Um cartão, e aí você clica, porque nós temos uma série, né, de alguns vídeos, precisamos terminar a série, mas é a série que deu origem a este canal. Por que somos adventistas, né? Por quê? Por qual motivo eu não sou de outra igreja, outra religião, né? E aí eu vou explicar ali naquela série, pretendo terminar ainda assim que der tempo. Temos ainda mais 20, 30, 40 vídeos, quem sabe, para concluir essa série. Então, nós somos adventistas por causa dessas mensagens aqui.
o nosso objetivo é pregar estas mensagens aqui do capítulo 14 ao mundo, a fim de que as pessoas possam escolher. Eu quero ser uma uva e quero ser pisada, ou eu quero ser um trigo e eu quero ser guardado no celeiro celestial. Né? Então, qual que é a mensagem aqui em Apocalipse 14, 6 e 7? Essa é a nossa verdade presente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Tendo o quê? Evangelho eterno. Guarde isso aqui. Para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo, ou seja, esse evangelho eterno deve ser levado a todas as pessoas, a todo mundo, inclusive aos índios lá na Amazônia, né, que não têm contato com a civilização, inclusive aos povos lá na África, no Oriente Médio, a todo mundo. Isso inclui o nosso índio. Não vamos forçar ninguém, não vamos, né, usar de violência. Não é esse o nosso objetivo, fazer guerra santa. O nosso objetivo é explicar que existe um Deus no céu, que criou a terra, né? Os homens desobedeceram, mas ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E agora todos são convidados a aceitar o sacrifício do Filho para terem os seus pecados perdoados. Porque Deus vai julgar o mundo. E aqueles que não aceitarem o sacrifício do Filho, eles não terão seus pecados perdoados e receberão a punição da lei, que é a morte. Então você tem que alertar as pessoas que isso aqui vai terminar, o mundo vai pegar fogo e eles precisam fazer a sua escolha. Tudo bem? Então, olha, um anjo possuía um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a todos. E o que diz esse evangelho eterno? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O foco aqui é no juízo. Claro que Jesus morreu, né? E ele é o Messias, ele vai pagar os nossos pecados, mas como o tempo está acabando e Jesus está prestes a voltar, o foco é no juízo, ele já está julgando o mundo, né? Ok? Então agora você precisa temer a Deus e dar-lhe glória, porque senão você vai ser julgado e condenado, não vai ser absolvido, né? Então você precisa adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu vou ler aqui o que está no rodapé de terça. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Foi confiada a eles uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. A Igreja Adventista existe para proclamar essa mensagem. Se a Igreja Adventista não proclamar essas mensagens, não faz sentido a sua existência. Ela é chamada dentro do livro do Apocalipse, em Apocalipse 12, 17, para trazer essa mensagem, que é a mensagem presente, a ser levantada e apresentada a todo mundo. Então essa é a nossa essência, não podemos perder essa identidade. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Meu querido amigo, como podemos levar a sério essas palavras na esfera individual e coletiva? Existe algo chamando a sua atenção? Existe algo no mundo entretendo você e você ainda não sabe o que é isso ou não está envolvido com isso? Como podemos levar a sério essas palavras? Primeiro ponto, compreender o que é isso aqui, entender, né? Depois, viver essa mensagem. Se Jesus está vindo, devemos viver de tal maneira que esperemos, não apenas esperemos, mas apressemos o seu retorno, está lá na carta de Pedro. Então você tem que viver nesse mundo sabendo que tudo será queimado. E agora, 3, gastar a sua vida. Gastar e se deixar ser gasto pelo Evangelho de Cristo. Porque Jesus, né, viveu a vida ali, deu a vida para isso mesmo. E não, os seus seguidores não devem dar menos para divulgar esse conteúdo. E agora vou trabalhar aqui no item 1, né? Compreender, depois viver e depois divulgar. Tem muita coisa que a gente poderia fazer nesse mundo, mas a prioridade é pregar o Evangelho. Okay? Quarta-feira, compreensão mais plena da verdade. Ele começa a explicar aqui as mensagens angélicas. Eu vou ficar um pouco mais livre para explicar de uma forma didática essas 3 mensagens. Aí ele começa, temer. O que é temer a Deus? Está lá em Eclesiastes 12, 13, tudo bem? De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus. Olha, teme a Deus. Como?
e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo. Aí você conectou lá com Apocalipse 14, 7. Há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Haverá uma prestação de contas. Não pense que as pessoas vivem nessa vida da maneira que vivem e não haverá retribuição, né? Aquele que sofre aqui injustamente receberá o galardão. Agora, o que pratica a injustiça receberá a punição por cada pecado. Eu sempre me lembro daquele piloto de avião que estava chateado com a vida, acelerou o avião contra uma montanha e assassinou ali mais de 200 pessoas. Ele terá de ressuscitar, sim, ressuscitar, encarar o juiz, encarar o tribunal e prestar contas por que ele praticou tamanha maldade. E ele, né, receberá a sua sentença. Não sabemos a sentença, provavelmente uma sentença de condenação, mas não podemos afirmar, e terá de pagar pelos seus pecados ou gozar a vida eterna. O juízo pertence a Deus. Aí nós não podemos julgar aí como será a sentença. Tudo bem? Esse temer, ele tem um pouquinho de medo também. Há muitos versos explicando isso aqui, mas é um medo com alegria, tudo bem? Mas há um pouquinho de medo. Lembre-se aqui do pescador artesanal. Ele está com seu barquinho, né, naquele grande oceano. Aquele grande oceano lhe dá alegria, porque dali ele retira o seu sustento. Mas ele sabe muito bem quem é o oceano e quem ele é, onde está o oceano e onde ele está. Porque se o oceano estiver tumultuado, ele não pode passar além com o seu barquinho. O barquinho dele vira e o oceano o engole e não resta mais nada. O oceano é gigantesco perto do barquinho dos pescadores. Por isso ele o teme, ele tem que estudar as marés, ele sabe tudo. E ele tira o seu sustento dali, então ele se alegra com o oceano. Mas ele respeita muito bem a grandiosidade do poder daquelas águas. Aqui, ora, dai glória, ele nos pede para ler 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vocês mesmos? Muita gente está nessa filosofia, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Tudo bem, se ele for seu, ele não é de Cristo, né? Porque se ele for de Cristo, aí tem que ser as regras de Cristo, né? A maneira que Deus quer que você se comporte, né? O que você deve se alimentar, a maneira que você deve cobrir esse corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele foi comprado, se ele foi comprado, já não mais te pertence. Então, se ele foi comprado por Jesus Cristo na cruz, aí você não tem muito o que opinar no corpo, é seguir o que Jesus pede. Agora, você é livre para também não dar o corpo para Cristo, tudo bem? Aí você fica na sua maneira, mas também você não recebe a oferta que Cristo quer lhe dar. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, a maneira de viver, os usos e costumes, aquilo que usamos, deixamos de usar, aquilo que comemos e deixamos de comer, eles são importantes para glorificar a Deus. Lembre-se que a temperança é fruto do Espírito. A temperança não é apenas folhas, né? A temperança é um fruto, faz parte ali do fruto do Espírito. Glorifique a Deus pela maneira que você vive. Por quê? Porque Ele está vindo, vai julgar todo mundo. E agora a lição entra aqui na parte da adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. E a lição então cita aqui Gênesis 2, 1 a 3, e ali diz que terminando toda a sua obra, né, o Senhor descansou no sétimo dia, eu vou falar decor, por isso descansou no sétimo dia de toda a sua obra que havia feito, por isso santificou e abençoou o sétimo dia. Tudo bem? Está lá em Gênesis 2, 1 a 3. Temos também uma série sobre o sábado, você pode ver aqui em algum cartão. Então, lá agora, em Deuteronômio 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Por quê? Porque Deus descansou. Deus descansou quando? Na semana da criação. E pelo fato dele ter descansado ali, aquele dia se tornou santo. Nenhum outro dia é santo, aquele dia é santo. E agora, lá em Apocalipse diz assim: adorai aquele que criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai como? Da maneira que ele deixou ali na semana da criação. Adorai o que criou. Então, adorai da maneira que o Criador quer que você adore, no dia de sábado.
ok? Muita gente quer adorar a Deus da sua maneira, no dia que ele pensou. Mas cuidado, haverá o juízo. Esgotando aqui então essa parte de quarta-feira, vamos para a quinta. E agora eu quero explicar as outras mensagens angélicas. A primeira mensagem, ela está dizendo assim, em resumo, adora a Deus. Quem é que proclama essa mensagem? Os 144 mil. Eles estão ali no verso 1 do capítulo 14. Não? Os 144 mil estão ali junto com o Cordeiro no Monte Sião, são representados no céu. Eles estão aqui na terra, é só uma representação do Apocalipse. E quem está aqui na terra está sob o domínio da besta. Por isso, vocês vão pregar sobre todos os que estão aqui na terra. Os do capítulo 13, né? Os que adoram a besta. Aí o capítulo 14, os 144 mil, tem que pregar essas três mensagens. A primeira diz assim, adore a Deus. Adore a Deus, viu? Adore a Deus. Você pode adorar quem você quiser, mas eu estou sugerindo, adore a Deus, né? Tema a Deus, dê glória a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Haverá um ajuste de contas. Segunda mensagem, né? Caiu a grande Babilônia. Então assim, não adore a besta. Não adore a Babilônia. Cuidado, ela tem um vinho. O que é esse vinho? É um falso evangelho. Deus, ele possui um evangelho eterno, nunca modificado. Agora, existe um outro evangelho que tem algo misturado. Ele não guarda a lei, né? Há um pouco de lei, mas não é toda a lei. Você está entendendo? O evangelho eterno diz que a alma morre. O evangelho vinho aqui de Babilônia diz que a alma não morre. Aí você tem uma série de questões, não é só o sábado, a lição acaba destacando, mas uma série de questões que destaca o que é o evangelho eterno e o que não é o evangelho eterno, que é chamado de vinho de Babilônia. Quer fazer um estudo disso? Comece a estudar a história da igreja, como que a doutrina cristã foi construída, né? Aí você vai aprender sobre o domingo, sobre a impassibilidade de Deus, sobre a formação ali, né, das primeiras crenças, da trindade, cristologia, aí depois a doutrina da graça, a doutrina da igreja. E aí você vê e vai comparando com a Bíblia quando foi que alguns ensinamentos foram sendo surgidos. Né? A guarda do domingo, por exemplo, e a não guarda do sábado, ela é algo que surgiu tardiamente, juntamente com outras questões. Né? Agora, não adore a besta, é a segunda mensagem. A primeira é, adore a Deus, porque ele está julgando as pessoas. A segunda, não adore a besta, cuidado aí com o vinho de Babilônia. Babilônia é um sistema religioso, mas que ele está sendo desmascarado. Vocês têm que perceber, né, que Babilônia não é o evangelho bíblico, é um evangelho falsificado. Cuidado, não adore Babilônia. Terceiro, agora, né, se você quiser adorar a Babilônia, a besta, você vai receber a marca da besta, e aí você vai ser atormentado na presença dos anjos e do Cordeiro, né, a ser atormentado com fogo e enxofre. É sua escolha. Você quer adorar a besta e receber a marca da besta? Tudo bem. Agora, se você adorar a Deus, olha só, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz vinda do céu, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem, sim, diz o Senhor, para que descansem de suas fadigas. Esses aqui recebem o selo de Deus, os outros recebem a marca da besta. Eu vou recapitular, para você memorizar esse esqueminha aqui. Primeira mensagem, adore a Deus. E ele está julgando a humanidade, o juízo já começou, você tem que saber o que é o evangelho eterno. Segunda mensagem, não adore a besta, não fique ali com o vinho de Babilônia, isso dá errado, você vai ser condenado no juízo. Terceira mensagem, olha, quem adorar a besta e a sua imagem, receberá a marca da besta e será condenado. Mas quem adorar a Deus, né, quem tiver a fé de Jesus e guardar os mandamentos, receberá o selo de Deus, e as suas obras os acompanham. Esses aqui são bem-aventurados. Então a última mensagem ela fala, vai acontecer com esse grupo isso, e com esse outro grupo vai acontecer isso. Você precisa saber o que é o evangelho eterno. Né? Todos os dois evangelhos creem em Jesus, todos os dois evangelhos dizem que Jesus morreu na cruz e que Jesus dá a sua graça. Tudo bem? Todos os dois evangelhos dizem isso. Agora, só o evangelho eterno tem fé e obras. Isso aqui está no texto. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, por contraste, nós temos duas características do evangelho falso. Talvez até três. Não tem nem fé de Jesus, nem mandamentos, né? Mas aí também não seria nenhum evangelho, né? E aí seria uma outra coisa, não seria reconhecida. Mas o evangelho falso, o vinho de Babilônia, ele às vezes enfatiza um em detrimento de outro. Ou é só uma ênfase das obras, sem a graça,
Ou é uma ênfase apenas da graça e sem as obras. Mas o Evangelho Eterno diz, aqui está a perseverança, os que perseveraram até o fim para guardar os mandamentos, porque eles foram perdoados em Jesus. Eles receberam a salvação de graça e perseveraram aqui na santificação. Então, alguns evangelhos enfatizam só a fé em Jesus, você não precisa fazer nada, Deus não se importa com você, não precisa dar glória a Deus por meio do seu corpo, por meio da sua vida. Não precisa guardar a lei de Deus. Deus entende. Você não precisa se preocupar com isso. Essa é uma ênfase do vinho de Babilônia. Outra ênfase do vinho de Babilônia é você precisa alcançar o favor de Deus praticando a penitência, praticando outras coisas, e você só vai receber a graça se você praticar essas coisas. Vocês estão vendo? Então, a graça só é infundida no crente se ele participar de determinadas cerimônias. Todos os dois extremos são parte do vinho de Babilônia. A mensagem é: adorai a Deus, tendo a fé em Jesus para perdão dos nossos pecados e também guardando toda a lei de Deus. E aí sim você receberá a bem-aventurança aqui do verso 13. Meu querido amigo, como é que está a sua vida? Você está adorando a Deus? Você está fazendo da sua vida uma adoração a Deus? Muitas pessoas acham que podem adorar a Deus de qualquer maneira. Muitas pessoas acham que Deus não se importa. Olha, se Deus não se importasse, isso aqui não seria tão importante. Uma mensagem que é retratada como um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Muitos estão adorando a Deus não no dia de sábado. Muitos estão adorando a Deus não com a música escolhida por Deus. Muitos estão tentando glorificar a Deus vivendo de uma maneira que não honra o Espírito Santo que habita em nós, do qual nós somos templo. Eu faço um apelo a você, eu faço um apelo para você fazer dessa mensagem o objetivo da sua vida. Viver de acordo com ela e pregá-la ao mundo inteiro, para que possamos apressar a volta de Jesus, segundo diz o apóstolo Pedro. Essa é a nossa missão, essa é a missão do Adventismo. Se não existir esse centro adventista que está baseado no sábado, na volta de Jesus, na não imortalidade da alma, no santuário celestial, no juízo, nas 3 mensagens angélicas aqui, nas 2.300 tardes, esse núcleo aqui, deixamos de ser adventistas. Esse é o propósito desse canal, resgatar essa nossa identidade e motivar a cada um de nós, inclusive a mim, inclusive eu mesmo, para que nós juntos possamos proclamar essa mensagem a todo mundo. Olha só, sexta-feira aqui, não se deve permitir que coisa alguma impeça essa obra. É a obra mais importante para este mundo e deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. A pregação das 3 mensagens angélicas. Que eu e você possamos estar prontos para pregar esta obra e para receber Jesus com os braços abertos. Eu espero encontrar você lá. Que Deus abençoe você e a sua família.